Olá, com essa postagem, com esse vídeo, eu pretendo inaugurar uma nova playlist sobre masculinidades. É um tema amplo, causa social e de entendimento que vai além das questões de gestão e de organização que eu sempre tratei aqui. Quero falar de uma mentalidade que foi se estabelecendo ao longo do tempo e perdurou por milênios, uma certa mentalidade masculina. Mentalidade é um modelo de pensamento que acaba abrangendo quase todas as situações em que nós vivemos. Por exemplo, uma mentalidade racista vai se expressar contra todos aqueles que são diferentes em termos de raça, religião, nacionalidade, gênero ou orientação sexual. São crenças profundas, difíceis de serem modificadas. E aqui é o problema com a mentalidade da masculinidade. Quero agora explicar o conceito de paradigma. Este conceito foi criado pelo físico e também estudioso da história da ciência, Thomas Kuhn, no início dos anos 1960. Thomas Kuhn teve um alumbramento. Ele percebeu que a ciência não evolui linearmente, ela evolui aos saltos. Por exemplo, eu quando noto os meus netinhos que se desenvolvem, eu percebo que de um dia para outro eles começam a fazer coisas que eles parecem já estar prontos para fazer, mas de que um dia antes eles não eram capazes de fazer. Isso é um salto no desenvolvimento humano e serve bastante como analogia para o conceito de paradigma de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn percebeu que à medida que uma teoria se estabelece, ela cria uma comunidade do paradigma, entre todos aqueles que defendem aquela teoria sem questionar. E justamente esta comunidade do paradigma, por não questionar a teoria, não percebe, ou pelo menos não dá relevo, a certas anomalias a certas anomalias ou contradições que toda teoria contém. Normalmente, disse Kuhn, é alguém de fora da comunidade do paradigma, exatamente porque não está apegada ao paradigma, é que vai perceber as anomalias, vai estudá-las e vai propor uma nova teoria. Até que essa nova teoria se mostre melhor do que a que existia anteriormente e que formou o paradigma, haverá um choque, uma contradição. Mas é assim que se muda o paradigma. Por isso, um paradigma nunca deixa de existir, ele só se transforma quando uma nova teoria ocupa esse espaço e vai criar uma nova comunidade do paradigma. Nós podemos perceber isso facilmente, por exemplo, na história de Galileu Galilei. Galileu Galilei estudou e comprovou que a Terra se move, mas isso ia contra as escrituras religiosas da época que colocavam o nosso planeta no centro do universo. Diante disso, a Inquisição foi implacável com Galileu Galilei. Ele primeiro ficou nas masmorras, onde ele escreveu nas paredes "Eppur se muove", ou ainda assim a Terra se move. Ele foi julgado, considerado herege, ficou em prisão domiciliar até o final da sua vida, e este episódio, que começa em 1609, na verdade só foi completado em 1835, quando finalmente a Igreja tirou as obras de Galileu Galilei do índex e a sua difusão acabou construindo esse novo paradigma, que é o do heliocentrismo, os planetas gravitando ao torno do Sol. Para nós, hoje em dia, essa história parece muito absurda, mas ela aconteceu. Vamos agora, então, falar da mentalidade masculina, que é o tema específico que quero discutir aqui. Com o passar dos milênios, ou pelo menos desde há 7.000 anos atrás, foi se forjando uma certa mentalidade masculina, e essa mentalidade foi sendo sempre reforçada e complementada, a ponto dela se tornar um verdadeiro paradigma que envolve tudo que é masculino.
vou debater alguns componentes desse paradigma. O primeiro componente é a superioridade masculina. É esse componente que explica por que razão o patriarca, sempre homem, deveria ser o chefe da família, o chefe das organizações, o líder das sociedades e assim sucessivamente. Essa superioridade masculina também se expressou de várias maneiras e ela permanece ainda hoje quando homens, por exemplo, relutam em aceitar ser chefiados por uma mulher ou relutam, não ficam seguros ao viajar num avião que é pilotado por uma mulher. A superioridade masculina também se expressou nos esportes, nas artes marciais e nas guerras, evidentemente. Territórios onde não era permitido às mulheres participarem, elas que foram confinadas ao ambiente doméstico. Segunda característica da mentalidade masculina é a competitividade. E ela se expressa como maneira para assegurar ou para testar continuamente a superioridade masculina. Aquilo que nasceu de forma lúdica, os jogos, foram transmutados para competições. E a partir daí, nas competições, nas lutas marciais e assim por diante, que esta competitividade vai se expressar. Eu não quero dizer que só os homens são competitivos, as mulheres também o são, mas elas também prezam a colaboração e cooperação, coisa que a mentalidade masculina com o tempo foi deixando na sombra. Também é importante colocar que mesmo a aceitação dessa criminosa desigualdade social que a gente vive no Brasil tem por detrás de si, no seu âmago, uma noção de superioridade. Aqueles que estão mais altos na sua classe social se consideram superiores aos demais e, portanto, podem ditar regras a eles. Terceiro componente da mentalidade masculina é a objetividade masculina. As mulheres, no século XVIII, XIX, eram chamadas de histérica. Histerese é a palavra do grego que significa útero. E, portanto, o histerismo, a histeria, era um atributo feminino. A histeria significava a espontânea manifestação de emoções, sentimentos e afetividade. E em torno dessa questão da objetividade masculina, os homens praticaram uma verdadeira castração de afetos. Quero chamar a atenção porque a objetividade puramente, ela acaba se tornando intolerante, inflexível e também insensível. Portanto, nenhum julgamento puramente objetivo é melhor do que um julgamento que contemple também emoções, sentimentos e afetividade, porque é aí que se expressam os valores. Vamos deixar claro que a sociedade só se mantém coesa quando há consciência moral. A consciência moral depende de princípios morais que, por sua vez, nascem destas afetividades, destes valores ligados a emoções e sentimentos. Com a objetividade masculina, o ser humano se tornou ainda mais conflituoso na disputa entre homem e mulher. Também, por aí, aparece uma noção de que muitas dessas questões ligadas a emoções e sentimentos não caracterizavam saúde mental, né? Desta objetividade fria nasce um outro componente importante da mentalidade masculina, a beligerância. Enquanto as mulheres acolhem, buscam a união, a família, o grupo e assim por diante, os homens criam disputas que podem até mesmo desembocar em guerras. O uso da violência deriva diretamente da questão de superioridade e de objetividade, que justificam o uso dos meios violentos para dirimir tensões e disputas.
O primeiro impulso masculino, quando é confrontado, é partir para a ignorância ou encher de porrada aqueles que disputam consigo. É curioso, né? Dizem que a diplomacia, que a guerra é a diplomacia feita por outros meios. Vamos dizer que a mentalidade masculina coloca a guerra como primeiro impulso, quando na verdade esse deveria ser o plano D, E, F, G. O plano A deveria ser a negociação, a busca de consenso e assim por diante. Também há um último componente, e que é o componente mais vistoso dessa mentalidade masculina, a virilidade. Por viril se entende alguém que não é fraco, não é maricas. Por viril se entende alguém que pode se tornar herói, porque o heroísmo está ligado a essa noção de virilidade. É aquele que combate sem trégua. É aquele que está, então, preparado para o uso da força, da prepotência e assim por diante. A virilidade, ela é expressa hoje em dia quando a gente diz que alguém tem que ter culhões para enfrentar determinada situação. O apego a artes marciais, a ter um corpo bombado e assim por diante, revelam várias facetas desta virilidade que ainda existe nos dias atuais. Bom, se estabeleceu então o paradigma ao longo de muitos milênios. Esse paradigma correu o mundo, ele abrange o mundo como um todo, sem exceções, e esta comunidade só persiste porque a comunidade do paradigma tinha dividendos, dos quais é difícil para os homens abdicarem. E, por essa razão, construiu-se o sistema patriarcal. As leis foram sendo alteradas para privilegiar esta dominação masculina. E o que era, então, uma superioridade virou dominação, depois virou supremacia masculina. Assim como a gente vê nos movimentos racistas americanos a ideia de supremacia branca. Está na mesma linha, aliás, porque são fenômenos correlatos. Com tudo isso, o que acaba acontecendo é que esta comunidade foi, então, se estabelecendo e ganhando vida e ganhando contornos. No entanto, havia vozes discordantes. Por exemplo, todos aqueles líderes religiosos que pregavam o amor e a bondade iam contra esta mentalidade. Do mesmo modo, muitos filósofos enveredaram por esse caminho. Muitos autores de livros, cientistas e assim por diante também o fizeram. Só que o resultado ficou restrito às suas subcomunidades. E com isso nós não conseguimos combater a mentalidade machista, que é o que eu estou tratando neste vídeo. Quero chamar a atenção que, no caso das transformações sociais, civilizatórias, não se faz a quebra de paradigma sem haver luta. Infelizmente, para mim, que sou pacifista, eu tenho que compreender que no seio da sociedade as transformações quase sempre são violentas, são frutos de violência. Como é que aconteceu, então, o esboroamento dessa mentalidade masculina que a gente vem assistindo há um século? Primeiro, pela luta das sufragistas, as mulheres que queriam o direito de votar. Era ridículo impedir que mulheres participassem da vida em sociedade. E quando ganharam o direito de votar, e levou quase 80 anos para isso correr o mundo, elas então passaram a também poder ser votadas, passaram a ter uma vida fora do confinamento doméstico, passaram então a desfrutar de uma posição na sociedade que permitiu a elas enveredar por todos os campos do mundo do trabalho, não mais as atividades periféricas e de baixo valor social, mas sim as funções profissionais. Foi a partir do sufragismo, que é considerado a primeira onda do movimento feminista, que muita coisa começou a acontecer.
Também a luta pela democracia como sistema de governo, que tinha antecedido o esforço das sufragistas, eu posso considerar na linha deste combate. Porque, querendo ou não, as autocracias estão mais de acordo com a mentalidade machista do que a democracia. Então, as sufragistas, consolidando as democracias, avançam num processo em que, pouco a pouco, a mentalidade masculina, machista, vai se tornando anacrônica. O processo ainda foi catapultado quando duas mulheres inventam a pílula anticoncepcional e promovem uma verdadeira revolução sexual, como se chamou na época. Com isso, as mulheres passam a ganhar controle sobre o seu corpo e a sua sexualidade, e daí surge, então, a segunda onda do feminismo, que foi tão importante. Então, vejam como a coisa acontece. Primeiro, a democracia, os movimentos sufragistas, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, conquistando, portanto, independência econômica e financeira. Depois vem, então, a revolução sexual e culmina com um movimento que atacou de frente a mentalidade machista. Esse movimento foi chamado de Movimento Paz e Amor nos Estados Unidos. Note que curioso, paz porque criticava a beligerância sem sentido da guerra do Vietnã, e amor porque visava atacar todas essas questões de costumes que impediam que o amor de fato pudesse se expressar entre pessoas que não se consideram superiores uma das outras. Também no movimento hippie, ele continha um conteúdo muito revolucionário, que era ir contra a era do consumo e também a viver em comunidades, quase como se fosse um socialismo fabiano. É o movimento Paz e Amor que, de fato, mostra os limites dessa masculinidade sombria. Na Europa, esse movimento chegou com outra conotação e o lema da época, em 1968, foi é proibido proibir. E aqui no Brasil, nós já tínhamos o movimento da música popular brasileira, ao qual se somou a Tropicália e o rock and roll, tudo isso no âmbito das lutas democráticas, que eram a tônica daquela época. Os fundamentos da mentalidade machista foram, então, severamente afetados, mas o novo paradigma ainda não se estabeleceu. Eu não tenho dúvida que, como consequência desta tensão, houve uma exacerbação da masculinidade sombria, se tornando masculinidade tóxica, aguçando muito o feminicismo, aguçando muito o feminicídio e a LGTB-fobia como reação. Mas eu também não tenho dúvida de que esse novo paradigma vai se consolidar, trazendo para nós masculinidades, no plural, que sejam mais luminosas e até mesmo sadias.